mundo achou? Bem, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. 39. E isso disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Amém? Amém. Esse texto de Jesus é interessante porque nós começamos a falar um pouco sobre o Espírito Santo. Tem algumas manifestações do Espírito Santo na nossa vida, e aqui Jesus está declarando que ele diz que quem tem sede venha a mim e beba, né? 37. Venha a mim e beba. Jesus disse uma coisa muito interessante para a mulher samaritana, lá no capítulo 4, né, do Evangelho de João. Jesus disse, né, quando Jesus conversa com aquela mulher, ele diz: olha, a água que eu tenho para dar para você, você nunca mais tornará a receber. E aliás, essa água tornará a você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Então Jesus está dizendo: olha, a água que eu der para você vai fazer em você, vai se tornar em você uma fonte para a vida eterna. Amém? Agora a gente entende que fonte é diferente de rios fluindo, né? Toda fonte ou todo rio tem uma nascente, tem um lugar onde ele nasce, não é? Eu entendo pela palavra de Deus que quando Jesus está falando dessa fonte que vai jorrar para a vida eterna, Jesus está dizendo a respeito do novo nascimento, a respeito de alguém que nasce de novo, se torna uma fonte dentro dele, dessa água viva do Espírito dentro dele, né? Mas quando ele diz que rios de águas vivas fluirão ou correrão do seu interior, né? Ele está falando que através desse novo nascimento nós podemos fluir através do Espírito em nós. Amém? Amém. E ele diz: olha, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Agora, ele diz, Jesus aqui dá um parâmetro para que esse rio flua do seu interior. Qual que é o parâmetro? Primeiro parâmetro, nós podemos entender, quando Jesus está falando que esse rio vai fluir do nosso interior, ele diz: olha, quem crê, hein? Mas ele diz que basta somente crer. Ele diz: olha, o primeiro parâmetro é crer em mim. Quem crer em mim, o primeiro parâmetro é crer, é fé naquilo que Jesus veio fazer. Mas ele diz que não basta crer. Tem gente crendo, tem muita gente crendo, sabia? Amém. Mas tem muita gente crendo na coisa errada. Olha o que Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Então não é de qualquer jeito. Jesus está afunilando o parâmetro de crer. Então tem que crer, mas não é crer de qualquer jeito. É crer como as Escrituras dizem. Ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Amém? No versículo 39 ele dizia isso por causa do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então todo aquele que cresce em Jesus, havia a promessa do Espírito Santo sobre a vida deles. Já falei algumas vezes para você, em algumas pregações, sobre a atuação do Espírito Santo, né? Na antiga aliança, o Espírito Santo não tinha pleno, ele não agia plenamente, né? Ele agia em algumas situações dadas, direcionadas por Deus, mas não era sempre que o Espírito Santo estava agindo. E na verdade não era nem a dispensação que o Espírito Santo poderia agir plenamente. Amém? Mas chegou o tempo em que Jesus faz a promessa e Jesus cumpre a promessa. Ele diz aqui, ó, no versículo 39, né, diz, por causa do Espírito Santo, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então havia etapas a ser cumpridas. Amém? O plano de Deus, chamado, né, o grande plano da redenção, eram etapas que o próprio Deus ia cumprindo da humanidade. Então chegou o tempo em que o Filho de Deus, Jesus, foi enviado para salvar a humanidade. E quando Jesus faz o seu sacrifício pela humanidade, esse sacrifício de redenção pela humanidade, né, ele está cumprindo uma etapa do plano de Deus. Mas quando Jesus ele ressuscita, chega um momento dele ser assunto ao céu. E quando ele, antes de ir para o céu, ele faz uma promessa. Ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar sobre vocês a promessa do Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo da verdade, o Paracletos, o ajudador. Aí ele diz: vocês não vão estar sozinhos, ele vai estar com vocês todos os dias. Na verdade ele está conosco, mas ele está em nós, dentro de nós, habitando em nós. Amém? Você não é uma casa de passeio, meu querido. Amém? Quem aqui tem casa de passeio? Casa na praia, casa de piscina? Ninguém, né? Então, você não é uma casa que o Espírito Santo vai visitar de vez em quando, vai tirar umas férias, não, viu? Você somos a habitação do Espírito. Amém? Ele está aí em nós, ele está dentro de nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Amém? Ele está em nós, dentro de nós. Amém? Então quando Jesus ele cumpre seu ministério aqui na terra, chegou o tempo dele subir para o céu, de assentar-se ao trono da destra de Deus. Mas ele envia o Espírito Santo. Ele envia o Espírito Santo sobre aqueles que creem. E agora nós temos o privilégio de ser direcionados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Só tem um porém: o Espírito Santo é educado, ele não te obriga. Amém? É nós que temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz quando tem alguma coisa errada, ou quando nós vamos tomar uma decisão. Ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando. Amém? Eu não sei se você já parou para pensar sobre o papel do Espírito Santo na vida do crente, a sua vida, a minha, a sua vida. Já parou para pensar?
A Bíblia diz que Ele é o Consolador, amém? Amém. A Bíblia diz que Ele é o Ajudador, amém? Amém. A Bíblia diz também que Ele é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. A Bíblia também diz que Ele é o selo de Deus em nós, o selo da redenção em nós. Ou seja, você é salvo, então Deus te selou com o Espírito Santo, mostrando que você é salvo. Amém? Amém. Olha o papel importante, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Ele é tudo em nós. Ele tem um papel primordial na nossa vida. Nós precisamos entender que o Espírito Santo deve ter liberdade para agir na nossa vida. Amém? O Espírito Santo deve ter liberdade para falar comigo e com você. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8, vamos abrir esse texto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha esse texto, eu amo esse texto, amém? Diz assim: porque todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Olha que texto importantíssimo para a nossa vida. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para nos guiar, para nos dirigir, para mostrar o caminho certo. Amém. Para falar as coisas certas. Sabe de uma das grandes obras do Espírito Santo na nossa vida? É glorificar Jesus. Sabe que é o Espírito Santo que nos leva a glorificar Jesus? Sabia que pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos fazer isso? Porque nós temos vários problemas, temos cansaço, temos as dificuldades do dia a dia, tem um monte de problema. E aí o que a gente faz? A gente dá importância ao que não tem importância. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, clamando para que nós glorifiquemos a Jesus. Amém? Amém. E aí de vez em quando a gente está ouvindo aquilo que o Espírito Santo diz, né? E aí a gente vai glorificar Jesus, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele veio para nos guiar em toda a verdade. E o que é a verdade? Amém? A Bíblia diz lá, João diz no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito seria feito sem Ele. O Verbo, a palavra. Ainda no capítulo 1, João diz que o Verbo tomou forma, a palavra tomou forma, ela habitou entre nós. A palavra viva de Deus se tornou homem. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra encarnada. E quando o Espírito Santo vem, ele vem para glorificar a verdade. Ele vem para exaltar a verdade. Por isso que Jesus é tão exaltado, tão glorificado pelo Espírito Santo. Porque esse é um dos papéis do Espírito Santo. Glorificar Jesus, mostrar quem Jesus é, dar glória a Jesus, mostrar o que Jesus veio fazer, mostrar o poder de Jesus. Amém? Esse é um dos grandes papéis do Espírito Santo. Ele veio para glorificar Jesus. Agora nós temos que dar liberdade para que o Espírito Santo nos motive, nos molde, nos direcione à vontade de Deus. Amém? Nós estamos, meu querido, no tempo do Espírito. Esse é o tempo do Espírito Santo agir. Amém? Nunca antes na história, antes de Jesus fazer seu sacrifício e de ser assunto ao céu, nunca antes o Espírito teve tanta liberdade para agir. Amém? Quantos lembram lá da criação do mundo, né? Lá em Gênesis capítulo 1, né? A Bíblia vai dizer lá que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E o que diz o texto? O Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre a face das águas. Agora, aquela palavra, essa palavra, quando é usada, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Era a mesma coisa, como se o Espírito Santo estivesse chocando alguma coisa, entendeu? Alguma coisa estava prestes a nascer e o Espírito Santo estava lá, naquele ambiente. Agora, aconteceu alguma coisa pelo fato do Espírito Santo estar lá pairando sobre aquele ambiente? Não, continuou sem forma e vazia a terra. Agora, o texto continua dizendo que houve uma mudança naquele ambiente quando Deus fez alguma coisa. Né? O que Deus fez? Deus disse. Quando Deus falou a sua vontade foi manifesta. Ou seja, a palavra que saiu de Deus, que é verdade, foi manifesta porque o Espírito Santo estava pronto para agir quando a palavra fosse liberada. Então, quando Deus liberou a palavra, haja luz. O que a palavra de Deus diz? Houve luz. O meu Espírito estava pronto para pegar a palavra da verdade e agir sobre aquela palavra. Sabe que muitas vezes algumas situações não vai mudar na nossa vida, muito embora o Espírito Santo esteja lá, é porque não há uma palavra. Não há uma palavra sendo liberada para que o poder de Deus possa ser
possa agir nesse ambiente. Um ambiente de caos pode ser mudado por duas coisas. Primeira coisa, a palavra da verdade sendo proclamada. Segunda coisa, o Espírito Santo agindo naquele ambiente. Amém? Por isso que nós cremos na palavra e no Espírito, porque os dois não andam separados, os dois andam juntos. A palavra e o Espírito andam juntos. Amém? Amém? Quem aqui já viu um pássaro voar com uma asa só? Não dá, né? Então, a palavra e o Espírito andam juntos. O Espírito vai glorificar a palavra, ele vai dar ênfase à palavra, ele vai agir sobre a palavra. Então, querido, o Espírito não age fora da palavra. O Espírito de Deus não age fora da palavra. Aquilo que ele faz de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Sua palavra. Aquilo que ele diz não volta atrás, né? Ainda na antiga aliança, o profeta diz, né? Deus não é homem para quê? E nem filho do homem para quê? Caso dizendo ele não cumpriria. Então Deus age de acordo com a sua palavra. Jesus age de acordo com a sua palavra. Você acha que o Espírito Santo tem que ficar fora desse mundo? Eu vou fazer de qualquer jeito na vida do crente. Não, eu vou fazer de acordo com aquilo que Deus estabelece. Sua palavra é a verdade. Eu vou agir na vida das pessoas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, meu querido, o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Ele veio para dar ênfase à palavra, ou agir de acordo com a palavra. Amém? E esse é o tempo do Espírito. E nós precisamos entender que nós temos que nesses dias fluir no Espírito Santo de Deus. Nós podemos fluir no Espírito Santo de Deus. Nós podemos fluir nos rios do Espírito Santo. Nós não só podemos, nós devemos fluir no Espírito de Deus. Ele está doido para que você entre nas águas e agite essas águas um pouco, faça um pouco de barulho. Amém? Amém. Faça um movimento. Porque ele vai pegar junto com você. Ele vai te levantar. Bem, deixa eu ler mais um texto com você. Vá para comigo para 2 Coríntios. Amém? Esse texto é fantástico. Olha, vamos ler. Vamos ler do versículo 3 em diante. Vamos tirar um tempinho para nós meditarmos nesse texto aqui. Ele diz assim, Paulo diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas
de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E aí ele diz assim: olha, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito é que vivifica. E se o Espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Ele está dizendo que nós, agora na nova aliança, no ministério do Espírito Santo, ele habitando em nós, né, ele nos capacitou, ele nos capacita para ser o quê? Ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. E ele diz: olha, não é uma capacitação para ser ministros da letra, mas o Espírito. Ele diz por quê? Que a letra faz o quê? Mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. E ele está dizendo isso porque Paulo aqui está fazendo um paralelo entre a antiga e nova aliança. Quando ele fala do ministério da morte, ele está falando da antiga aliança. Quando ele está falando da letra, ele está falando da antiga aliança. Então ele está falando: olha, o ministério da morte, o ministério da antiga aliança era transitório, não permaneceria por muito tempo. Por quê? Porque Jesus viria para cumprir a lei, o sacrifício perfeito, o sacrifício justo, agradável a Deus. E assim ele poderia fazer com que o Espírito Santo habitasse em toda a carne. E ele diz: não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra, a antiga aliança, não tinha solução. Mas cedo ou mais tarde um homem morreria inevitavelmente. Mas do Espírito, porque o Espírito faz o quê? Vivifica. Ele diz: olha, no versículo: como não será de maior glória o Espírito, o ministério do Espírito? Paulo aqui está exaltando o ministério do Espírito na nova aliança. Ele está dizendo: olha, esse é o tempo do Espírito Santo agir na vida das pessoas. É nesse momento que o Espírito Santo tem o poder de agir na vida das pessoas. É o ministério do Espírito, é um ministério de excelência, de glória. Amém? Amém. Um ministério de maior glória. É o ministério do Espírito. É nesse tempo que nós temos que focar. O Espírito Santo está em nós para agir com poder e com liberdade. Amém? Amém. Esse é o tempo, esse é o ministério do Espírito. Agora o Paulo diz uma outra coisa, pula lá no versículo 17. Ele diz lá no versículo 17:
A gente até gosta de cantar isso, né? Mas ele diz, olha, assim, lá no versículo 17, do mesmo capítulo que a gente está, ele diz, ora, aonde o Espírito está, aí há liberdade. Sabe uma coisa? Sabe por que nós somos livres do pecado? Porque o Espírito Santo está em nós. Sabe por que não há condenação sobre nós? Porque o Espírito está em nós. Ele está habitando em nós. Sabe por que não há jugo que o diabo possa colocar sobre a nossa vida, acusação que o diabo possa fazer sobre a minha e a sua vida? Porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Aliás, o diabo é um bom acusador. Amém? Mas com ele só tem uma coisa. Amém. O Espírito está em nós. Ele habita em nós. Ele é o selo da salvação em nós, a garantia da salvação. Ele está em nós, Ele está trabalhando em nós, Ele está fazendo grandes obras em nós, grandes coisas em nós, e Ele quer nos usar, Ele quer liberar dons, Ele quer liberar poder sobre a sua vida. Amém. Amém. Agora, seja livre para ser usado pelo Espírito Santo também. Amém? Não fique preso. Seja livre. Deixa o Espírito Santo fazer na sua vida o que Ele tem para fazer. Amém. Deixa Ele te usar. Amém? Deixa Deus te usar através do Espírito, meu querido. Não fique preso, não fique pensando que as pessoas vão falar de mim. Se eu for lá e colocar a mão na cabeça do irmão e orar por ele, o que as pessoas vão falar de mim? Meu querido, deixa eu falar. Contanto que o poder de Deus flui através da sua vida. Que grandes coisas aconteçam, que milagres aconteçam. Eu quero mais saber daquilo que Deus tem para fazer. Amém? A gente não deve se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar. A gente deve se preocupar com aquilo que o Espírito Santo vai fazer através de nós. A preeminência deve ser dele. Ele deve ter total controle e liberdade para agir através da nossa vida. Agora nós temos que aprender a fluir isso. Nós temos que aprender a viver tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não fiquem chateados comigo. Nós ainda não experimentamos nada daquilo que o Espírito Santo tem para nós. Tem muito mais do Deus para a nossa vida. Amém. Tem muito mais. Ele quer fazer grandes coisas. E se a gente experimenta uma coisa ou outra, a gente já fica super empolgado. Imagina se a gente experimentar a totalidade daquilo que Ele tem para nós. Ai, meu Deus, você não fica empolgado, não. Eu fico. Deixar Deus nos usar através do Espírito Santo. Abrir. Deixar Ele livre para fazer aquilo que Ele tem para fazer, meu querido. Ser livre para que o Espírito Santo te use. Ser livre para que o Espírito Santo fale através de você. Amém? Amém. Sabia que tem pessoas que o Espírito Santo não vai falar? Mas vai usar você para falar. Sabia que o Espírito Santo não vai tocar em algumas pessoas? Mas vai usar você para tocar. Amém? Porque nós somos canais do Espírito. E Ele quer tanto nos usar. Ele quer tanto fazer através de nós. Ele quer tanto nos dirigir para coisas maiores, para milagres maiores. Ele quer nos usar, meu querido. Ele quer fazer grandes coisas. Agora a pergunta que fica para nós: nós queremos fazer grandes coisas junto com o Espírito? Amém. Porque deve ter em nós uma atitude, deve ter em nós um desejo
de que o Espírito flua, de que o Espírito age, de que o Espírito fale, de que o Espírito toque, de que o Espírito direcione. Amém? Ele quer falar, Ele quer direcionar, Ele quer tocar. Mais do que tudo isso, Ele quer te usar para fazer grandes coisas no reino de Deus. Amém? Não há limites, meu filho, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. São grandes coisas, são coisas insondáveis, como o apóstolo Paulo diz. Mas nós temos que desejar, nós temos que querer, nós temos que ir além, nós temos que nos desprender das coisas naturais, temos que nos desprender da vergonha, do medo, do preconceito. Bem, temos que nos desprender e deixar que o Espírito Santo fale conosco, age em nós. Bem, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou deixar o Espírito Santo agir na minha vida? Deve haver uma busca. Como é que eu movo as águas do Espírito na minha vida? Buscando. Quantas vezes você ora por dia? Eu não estou falando da oração que você levanta e da oração que você vai dormir, não. Falando oração durante o dia. Você pode orar, meu querido, fazendo o que você estiver fazendo, você pode orar. Amém? Você pode começar a orar em qualquer lugar, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Você não precisa orar. E tem gente que acha que a oração com autoridade é aquela oração que a gente faz, né? Em nome de Jesus eu declaro. Você não precisa fazer isso, meu querido. Você pode orar no seu canto, sozinho, você e Deus. Amém? Você ora em todo tempo. Agora, quando precisar da autoridade, você ora assim também. Amém? A oração com poder é aquela feita com sinceridade que brota do teu coração. Amém? Agora nós temos que cumprir a palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo mundo. Vai chegar alguns momentos que nós temos que nos retirar de alguns ambientes e começar a orar. E tem momentos que você não precisa nem você perceber que está orando. Amém? Você está conectado, você está falando com Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro que a sua palavra vai agir com glória. O Espírito Santo me usa. Fala comigo, fala através de mim. Independente de qualquer coisa, você pode se mover no Espírito em qualquer lugar. Amém? Em qualquer lugar você pode se mover no Espírito. Amém? Em qualquer situação. Amém? Aquilo que você faz com o coração, de coração, vai ser revelado pelo Espírito. Você não precisa ser mostrado, você precisa fazer. Aliás, nós precisamos ser. Fazer é consequência do ser. E quando nós entendemos que nós precisamos agir em Espírito, direcionados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, as coisas vão começar a acontecer, milagres vão começar a acontecer.
coisas extraordinárias vão começar a acontecer, amém? Amém. Eu não sei você, mas eu quero que coisas extraordinárias aconteçam, amém? Amém. Quem tem expectativa que Deus faça coisas extraordinárias? Amém? Eu não sei você, meu querido, mas eu estou querendo ver Deus fazer grandes coisas, amém? Amém. Eu quero ver pessoas sendo curadas, amém? Eu quero ver pessoas sendo transformadas, quero ver pessoas sendo salvas, quero ver pessoas sendo libertas, amém? Você quer ver isso acontecendo? Amém? Se envolva com o Espírito Santo, meu querido. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar através da sua vida. Amém? Sabia que você é porta-voz daquilo que Deus tem para fazer? Ah, mas eu não sou profeta, pastor. Ele só precisa do teu coração e da tua boca. Amém? Deus tem o teu coração. Deus tem a tua boca. Amém. Ele só precisa disso. Aleluia. Do teu coração e da sua boca. Deixa que o resto ele faz. O meu coração moldado por Deus não nega nada ao Senhor. Agora as palavras ele coloca na sua boca. Amém? Vou dizer de novo. Um coração moldado não nega nada ao Senhor. E as palavras ele bota na sua boca. Ah, você disse, eu não sei falar. As palavras ele bota na sua boca. Se o seu coração está inclinado ao Espírito Santo, meu querido, as palavras vão vir. Amém. Amém? Não é isso que o Espírito Santo vai fazer? E nos guiar em toda a verdade vai sair da tua boca quando o Espírito Santo colocar na tua boca a palavra. Amém. É assim que nós pensamos aqui, meu querido. Um coração humilde, sincero, um coração de servo, que não nega nada ao Senhor. As palavras vão sair da sua boca. E deixa que o resto Deus faz. Amém? Você está pronto? Amém. Para viver grandes coisas do Senhor? Ele quer te usar, amém? Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus? Aleluia. Santo é o Senhor. Bendito Pai, Amém. Oh, aleluia. Dá um fruto do Espírito um pouquinho, meu querido. Ora comigo um pouquinho. Não tenha pressa, não tenha medo. Amém. Deus é bom, Ele é nosso Pai.